Opa, estamos ao vivo, agora na mesa número 10, mesa discente número 10, cujo tema é Nietzsche. Queria agradecer a todos vocês por estarem presentes. O PET Filosofia, organizador do encontro, é muito grato pela presença de vocês. E vamos começar agora as mesas discentes. Eu vou começar com o Júlio. Júlio, agora sem mais delongas. Obrigado. Bom dia a todos e todas, né, primeiramente. Eu gostaria de começar agradecendo, então, aos organizadores do evento pela oportunidade de participar aqui da mesa sobre Nietzsche, né, com temas tão caros à nossa época, né. Também cumprimentar meus colegas aqui da mesa. Bom, a pesquisa que eu tenho desenvolvido na Faculdade de Filosofia da UFG, sob orientação da professora doutora Adriana Delbó, é sobre a origem e invenção do valor atribuído ao feminino na tradição filosófica antiga e moderna, compreendendo a avaliação de Nietzsche, né, sobre a tradição filosófica herdeira do platonismo. Mas antes de falar propriamente da minha pesquisa, eu gostaria de comentar brevemente sobre como Nietzsche se relaciona de alguma maneira com o tema do evento, né, que é a filosofia e o seu tempo. Bom, Nietzsche é um filósofo que, desde os seus primeiros escritos, né, inspirado na tradição magisterial da filologia alemã, ele já confrontava os mundos antigo e moderno, mas como estratégia crítica para avaliar a filosofia e a cultura de sua época. Nietzsche nos serve de estímulo ainda hoje para olharmos para a nossa contemporaneidade, imprimindo nela criativamente aquilo que está próximo da vida. Enfim, as questões que Nietzsche lançara à sua época ressoam tempos depois aqui entre nós. O título da minha apresentação é Nietzsche, crítica à metafísica como crítica à ideia essencialista sobre gênero. Bom, o objetivo do meu trabalho de pesquisa é analisar as questões de gênero no contexto da obra nietzschiana. Partimos da hipótese segundo a qual a crítica à ideia essencialista sobre gênero e a igualdade entre os sexos, se retirada do escopo da crítica de Nietzsche à metafísica, tem como consequência a deturpação do projeto cultural filosófico de Nietzsche, intitulado Transvaloração de Todos os Valores. Bom, os métodos que eu trabalhei nessa pesquisa, né, que eu tenho desenvolvido, tratando-se de uma pesquisa bibliográfica, eu busquei identificar nos textos de Nietzsche, né, as fontes primárias, que é o Humano Demasiado Humano, Além do Bem e do Mal, Crepúsculo dos Ídolos e Assim Falou Zaratustra. São esses quatro livros que eu tenho utilizado como fontes primárias, principais, né. Claro que, assim, os textos de Nietzsche, por boa parte do que ele escreve em aforismo, né, tem muita coisa espalhada em várias obras, então são seleções, né, de aforismos, são aforismos bem selecionados mesmo. E textos de comentadores estudiosos da obra do filósofo, né, como fontes secundárias, né. Então, buscando identificar os assuntos-chave referente ao tema da pesquisa, a saber, a origem e invenção do valor atribuído ao feminino na tradição filosófica antiga e moderna. Nesse estudo, eu analisei alguns aforismos, identificando os recursos estilísticos utilizados por Nietzsche, como as metáforas e ironias, né? E, além disso, confrontei algumas fontes de pesquisa, a fim de perceber nuances expressivas e as rupturas e permanências dos sentidos empregados nos textos. Então, a partir disso, pude fazer uma reconstrução de argumentos, especialmente de alguns comentadores, né, e de conceitos, expandindo os sentidos dos textos na direção de uma interpretação sobre o tema. Então, vamos lá ao que eu escrevi até agora sobre essa relação de Nietzsche com as mulheres, né. Não é novo o incômodo que os escritos de Nietzsche sobre as mulheres provocam em leitores que estejam minimamente sensibilizados com as questões de gênero. A partir desse incômodo, podemos questionar se Nietzsche pode ser considerado misógino e o que está em jogo nos escritos desse filósofo quando aparecem os termos mulher, mulheres e feminino, ou quando se percebe a presença feminina, ainda que não sejam citadas diretamente no texto.
Há análise de filósofas feministas que apontam para a misoginia de Nietzsche, e há interpretações que compreendem que as imagens das mulheres construídas nos textos do filósofo devem ser incluídas em uma compreensão mais ampla acerca do projeto cultural-filosófico de transvaloração de todos os valores. E mesmo reconhecendo a importância de se investigar essa suposta misoginia de Nietzsche, o objetivo desse trabalho não é retomar todo esse debate que se tornou profícuo desde o final do século passado, mas avançar em uma discussão que se ancora na interpretação do Nietzsche como pensador da cultura e que, portanto, reconhece as preocupações do filósofo em relação às condições de elaboração da cultura e às estratégias para um refinamento da moral. Isadora Petri, que é uma pesquisadora da filosofia de Nietzsche, no seu texto Supondo que a Verdade Seja uma Mulher, para uma Ética da Diferença a partir de Nietzsche, apresenta aspectos fundamentais para a interpretação de que o perspectivismo de Nietzsche, assim como a genealogia, precisam ser levados em consideração para compreendermos as imagens construídas por Nietzsche acerca das mulheres. Penso que essas imagens não servem para determinar o que é a mulher, mas sim para Nietzsche fazer seus diagnósticos críticos. Esses diagnósticos, de acordo com Adriana Delbo, e eu cito aqui ela, abre aspas, são diagnósticos críticos com os quais é necessário lidar, na medida em que, mais do que trazer como se deve pensar, os aforismos de Nietzsche denunciam as crenças e os seus efeitos em ideias já consagradas. Fecha aspas. As denúncias de Nietzsche apontam para o que existe por trás da lógica do pensamento metafísico. E questionando esse estatuto epistemológico da verdade, uma espécie de antifundacionismo emerge dos escritos de Nietzsche. A meu ver, a filosofia de Nietzsche, a partir da filosofia de Nietzsche, temos a possibilidade de pensar o feminino e os feminismos ultrapassando qualquer categorização de gênero ideal. Portanto, considerando esta perspectiva, neste trabalho trilhamos um caminho de análise da crítica nietzschiana à ideia essencialista sobre gênero e a igualdade entre os sexos. Examinamos, primeiramente, o platonismo embutido na mulher em si, em seguida, o antagonismo entre os sexos e, por fim, a refutação do platonismo por Nietzsche. Para compreendermos inicialmente o que está em jogo na imagem das mulheres apresentadas por Nietzsche, uma espécie de genealogia do feminino precisa ser evocada. Então a questão é, em relação a essa Nietzsche e as mulheres, há uma relação ambígua, uma questão que foi trabalhada durante a pesquisa, O método genealógico tem uma importante contribuição para a compreensão dos valores atribuídos às mulheres na perspectiva da desconstrução de qualquer ideal de mulher ou a mulher em si, como ele mesmo escreve nos seus escritos, que atravessa não apenas toda a tradição filosófica, mas, de modo geral, a cultura suplantada por valores que colonizam o feminino. Então, pelo perspectivismo de Nietzsche, aquele que põe foco em diversos olhares interpretativos, em seu caráter assistemático, se direciona a discussão sobre gênero para a multiplicidade e a diferença entre os sexos. E o que se procura com a genealogia é esclarecer a ideia de mulher. Isso implica reconhecer que não há uma ideia fixa sobre a mulher nos escritos de Nietzsche. Como defendido por Adriana Delbo, em Sobre o Poder das Mulheres no Aforismo 68 de H.S. Ciência, eu cito outro texto da Adriana Delbo, porque ela é minha orientadora, então a minha pesquisa está vinculada à dela. Eu cito novamente ela aqui. Nietzsche não escreve sobre o que é a mulher, ou o que elas devem ser, ou sobre o que ele sente por mulheres. Ele traz concepções, constrói cenas, diálogos, personagens, comparações e contraposições, a fim de deixar ser sentido e percebido o quanto as considerações a respeito de mulher podem estar presas a construções baseadas em demandas localizadas em um oposto. Fim de citação. Bom, a pesquisadora defende a ideia de que há várias concepções do que seja mulher nos escritos de Nietzsche, mas não há um posicionamento de Nietzsche sobre o que é a mulher.
há concepções, porque há interpretações e designações valorativas sobre o gênero feminino pela cultura masculina. Em síntese, há imagens de mulheres em um jogo de imagens múltiplas dos valores atribuídos às mulheres ao longo da história. Nesse contexto, julgo que definir o que é a mulher seja justamente a crença a qual Nietzsche pretende desvincular de uma filosofia do devir. Essas imagens são fios condutores que nos encaminham para as críticas nietzschianas à metafísica. A filosofia de Nietzsche aproxima-se mais de um experimentalismo filosófico, caracteriza-se mais como uma filosofia flutuante, em que a composição de cada fragmento de seus escritos, quando conjugados, dão os tons à sua complexa filosofia. Sobre o perspectivar de Nietzsche, um outro ponto, né? Nas suas próprias palavras, em Humano Demasiado Humano, no aforismo 9, intitulado Mundo Metafísico, diz o filósofo, abre aspas, olhamos todas as coisas com a cabeça humana, e é impossível cortar essa cabeça, mas tudo que até hoje tornou para eles, homens, valiosas, pavorosas, prazerosas, as suposições metafísicas, tudo o que as criou é autoilusão, fecha aspas. Nessa situação, a crítica radical de Nietzsche à tradição filosófica e a crença na linguagem pode ser estendida ao texto filosófico e ao dogmatismo coalescente a ele. O que se coloca em questão é a neutralidade desse olhar com cabeça humana. Não pode ser neutro um olhar que avalia, valora, determina e seleciona. Portanto, aqui operam uma vida e uma vontade. Eis a pergunta fundamental de Nietzsche. O que quer a vida que deseja a verdade metafísica? O mesmo deve ser questionado em relação à metafísica acerca das determinações de conceitos, especificamente quando se trata de pensar o gênero enquanto instrumento utilizado para assegurar a essência do ser. Um questionamento. Não há uma arbitrariedade nessas determinações, a saber, homem ou mulher enquanto categorias tomadas como essências do ser? O perspectivismo radicaliza qualquer confiança a uma doutrina, uma vez que não comporta qualquer ideal de verdade, não comporta qualquer ideal de ser, ente e essência. E mais, compreendo que não comporta qualquer ideal de gênero, mas comporta a visão de diferentes formas de ser, pensar e agir. Só há um eterno contínuo de interpretações, segundo Nietzsche. Sendo a apreensão da totalidade impossível, a única permanência é o devir, o constante vir a ser. Como consequência disso, Nietzsche vai desconstruindo o edifício dogmático criado pela tradição filosófica herdeira do platonismo, o intitulado Mundo Verdadeiro. Nietzsche deixa evidente no Crepúsculo dos Ídolos, no capítulo, aforismo, como intitulado Como o Mundo Verdadeiro por fim se tornou fábula. Não estava conseguindo ler. Como o Mundo Verdadeiro por fim se tornou fábula, que está no Crepúsculo dos Ídolos. Esse é o título do capítulo, que tem vários aforismos, né? Que o mundo verdadeiro, prometido ao sábio, ainda que inapreensível, tornou-se imperativo. E esse imperativo, sintoma de uma vontade de verdade, enraizou-se na filosofia, sem que os filósofos reconhecessem os limites da própria razão. Além disso, sem aperceberem-se de que a verdade, que sempre foi trabalhada em um registro epistemológico pelo platonismo, é inventada e tem uma motivação moral. Se por um lado, portanto, não há mais mundo verdadeiro, Nietzsche assume que são as interpretações que compõem esse mundo dos valores. Considero que o perspectivismo de Nietzsche, em vista disso, contribui para pensarmos o feminino e os feminismos, rompendo com a ideia de que o gênero determina a essência do ser. O gênero é uma invenção. Isso implica afirmar que o gênero designa, nomeia, mas não determina uma propriedade ontológica. Nos próprios escritos de Nietzsche, não há uma concepção de gênero, mas ele remete esta categoria a variadas noções. São imagens construídas sobre o gênero feminino que remetem a outras imagens. Não suas, certamente, mas da tradição avaliada por ele. E essas imagens possibilitam uma infinidade de interpretações, porque também dependem de como afetam o leitor, com suas inclinações ou aversões aos temas tratados em cada aforismo.
Então, é na característica assistemática e antidogmática do perspectivismo que reside a potência destruidora do ideal de verdade da mulher em si. Destrói-se o ideal instaurado violentamente pela tradição filosófica masculina. Então, eu vou só dar uma pausa aqui para explicar uma coisa. A mulher em si aparece muito nos textos de Nietzsche. A ideia de fundo é a seguinte, que Nietzsche se recusa a encarar a mulher como uma essência. Esse é o ponto, né? Então, voltando aqui. As categorias de gênero não são fixáveis. Isso está pressuposto nas denúncias de Nietzsche, pois elas estão acompanhadas do questionamento sobre quais valores se escondem por trás da verdade objetiva da mulher em si e a mulher científica. Isto é, a suposta busca e encontro da essência objetiva do feminino. Na medida em que critica todo e qualquer ideal, Nietzsche assume a perspectiva de que os valores não têm existência em si. Na análise do autor de Genealogia da Moral, os valores distanciam-se de uma realidade ontológica, porque nem possuem uma realidade ontológica, nem pertencem ao campo da objetividade destituída de patos. Aí aqui a gente pode traduzir como paixões e afetos, o patos, né? O platonismo foi a filosofia que identificou o bem e a beleza com a verdade em oposição ao mundo das aparências, e instaurou a ideia de bem supremo e a racionalidade como valor superior, e que, por conseguinte, prevalece sobre outros valores. A questão do conhecimento remete à da moralidade, porque a confiança na razão é uma perspectiva cheia de intenções morais. Nesses termos, a filosofia criadora da oposição verdade-aparência está cheia de intenções morais, pois a verdade não existe independente da moral. Há uma articulação entre moral e conhecimento, haja vista que a moral serve de motivação à ordem do conhecimento. Os valores morais são criações humanas que ganharam poder, ou seja, são perspectivas utilizadas para interpretar o mundo. Nesse sentido, apenas existem interpretações morais. Não existe a verdade em si e nem fatos morais. E com a genealogia, enquanto procedimento, né, utilizado por Nietzsche, medimos o poder que a moral adquiriu de determinar o que somos ou o que devemos ser. No aforismo 96 de Humano Demasiado Humano, intitulado Costumes e Moral, Nietzsche faz algumas considerações acerca da moral. Aí eu vou citar o Nietzsche aqui, né, que eu acho que é importante para continuar essa apresentação do que ele, dessa relação entre moral e conhecimento. Ser moral, e cito, né? Ser moral, morigerado ético, significa prestar obediência a uma lei ou tradição há muito estabelecida. Se alguém se sujeita a ela com dificuldade ou com prazer, é indiferente, bastando que o faça. Bom é chamado aquele que, após longa hereditariedade e quase por natureza, pratica facilmente de bom grado o que é moral, conforme seja. Por exemplo, exerce a vingança quando exercê-la faz parte do bom costume, como entre os antigos gregos. Ele é denominado bom porque é bom para algo. Mas como, na mudança dos costumes, a benevolência, a compaixão e similares sempre foram sentidos como bons para algo, como úteis, agora, sobretudo, benevolente, o prestativo é chamado de bom. Mal é ser não moral, imoral, praticar o mau costume, ofender a tradição, seja ela racional ou estúpida, especialmente prejudicar o próximo, foi visto nas leis morais das diferentes épocas como nocivo, de modo que hoje a palavra mal nos faz pensar sobretudo no dano voluntário ao próximo. Fim de citação. Enquanto criação humana, a moral está repleta de objetivos. Ela é estabelecida pela tradição para ser seguida em benefício da própria tradição. O indivíduo que não segue essas determinações é avaliado como mau. Nessa avaliação, que não possui nenhuma neutralidade, o indivíduo mau é julgado como imoral, porque age com hostilidade em relação aos valores estabelecidos como bom. Devemos notar a força que a moral possui de determinar todo o ethos da vida gregária. Para Nietzsche, bom e mal são perspectivas morais. O indivíduo bom está a serviço da moral, então ele se sujeita a ela e obedece às leis morais. Entretanto, isso não quer dizer que a moral é boa para aqueles que a seguem. Ela será fundamentalmente boa para a conservação da própria tradição. O diagnóstico nietzschiano
baseado nas suas análises críticas, confirma que só há valor porque há avaliação e as avaliações estão atreladas a necessidades e perspectivas específicas. A superação da metafísica, segundo o discurso nietzschiano, é um empreendimento que inverte a lógica metafísica e busca superar a dicotomia fenômeno e coisa em si, além de apontar que não há interior e exterior no mundo e que não há oposição necessária entre profundidade e superfície. Foi justamente por acreditarem nessa oposição que os filósofos dogmáticos postularam que cada objeto possui uma essência. Na nossa interpretação, a busca pela mulher em si é consequência disso. Então, encaminhando para as considerações finais já. As imagens das mulheres nos escritos de Nietzsche fazem parte do seu projeto genealógico, crítico, perspectivista, para uma nova orientação dos valores. Os termos mulher, mulheres e feminino fazem parte dos recursos estilísticos do filósofo, que tem como escopo a superação da metafísica e o estímulo a novas formas de inventar e valorar a vida. A concepção de substância, ente e essência e gênero, ente, essência e gênero, destituídos de uma raiz afetiva ou valorativa, é descartada por Nietzsche. Se a mulher não existe, seria a influência do platonismo no pensamento antigo e moderno sobre o conceito das coisas o maior impedimento à possibilidade de conceber novas perspectivas sobre o gênero e sobre valores avaliados como mal por sistemas morais das sociedades. O que está em jogo é a possibilidade de criação de novas perspectivas interpretativas que escapem, por assim dizer, do interpretações que escapem das dicotomias bem-mal, masculino-feminino, profundidade-superfície, etc. É mediante a transvaloração de todos os valores que Nietzsche concebe a ligação entre conhecimento e as perspectivas morais, de tal forma que a tematização sobre o feminino serve de alicerce justamente para rejeitar uma concepção que se considera global e absoluta. Então, essa é a minha apresentação. O próximo a apresentar agora será o Paulo Gomes, da Unicamp. Paulo, a mesa é sua. Só obrigado a todos. Bom dia, estou apenas organizando aqui a apresentação do slide. Bom dia a todos novamente. Me chamo Paulo Gomes, sou da Universidade Católica de Pernambuco e vim apresentar hoje uma pesquisa intitulada como A Origem da Lógica segundo Nietzsche, que é orientada pelas professoras doutoras Eleonora Enoch e Marta Solange Perruz. Produzindo o trabalho, nós podemos considerando na realidade os primórdios da lógica, veremos que ela é uma parte da filosofia da linguagem cuja atenção principal se volta para verificar a validade dos enunciados. Dessa forma, fica claro que a verdade ela é buscada no discurso. Mesmo diante de tanta complexidade, é necessário definir, ainda de modo inicial, a lógica. E César Mortari, ele vem nos falar sobre o conceito, enfatizando algumas de suas funções. Abre aspas. Lógica é a ciência que estuda princípios e métodos de inferência, tendo o objetivo principal de determinar em que condições certas coisas se seguem, são consequência ou não de outras. Nietzsche, ele voltou-se para a tradição filosófica e questionou a possível genealogia da lógica. Vale salientar aqui que a genealogia ela é uma abordagem nietzschiana que se concentra em compreender as origens das coisas sob investigação, bem como
as mudanças históricas baseadas em avaliação de valor. O que Nietzsche quer dizer quando diz, por exemplo, que a origem da lógica é ilógica, em sua obra Gaia Ciência? Essa pergunta ela vai orientar a pesquisa, e os resultados da pesquisa vão procurar compreender o pensamento de Nietzsche, seguindo o raciocínio de que o lógico nasce de um processo ilógico. Em sua obra sobre verdade e mentira no sentido extramoral, e aqui vale salientar que é uma obra de sua juventude, ele vai falar sobre a ideia de uma necessidade humana, um impulso para a formação de metáforas, que serve como forma de sobrevivência, o auxílio no processo de construção em que se deu e atualmente se dá a existência humana. Nesses textos, Nietzsche vai explanar que as nossas relações com o mundo são como metáforas. E isso não quer dizer que ele desvaloriza as experiências, mas que acredita não haver como considerar verdades absolutas. Abre aspas. Acreditamos saber algo das coisas mesmas se falamos de árvores, cores, neves e flores, e, no entanto, não possuímos nada mais do que metáforas das coisas, que de nenhum modo correspondem às entidades da origem. Fecha aspas. Isso é uma citação de sua obra Verdade e Mentira no sentido extramoral, onde ele não descarta a possibilidade do conhecimento a partir das experiências que são adquiridas na relação homem-mundo. Ademais, seguindo o pensamento de Nietzsche, né, do que trata de conclusões lógicas, são as respostas de nossos impulsos, é o resultado que se caracteriza como lógico. Essa pesquisa ela vai ter um objetivo geral, que é compreender as relações entre a lógica e o ilógico, e três objetivos específicos, que são relacionar a lógica e ilógico, discutir a lógica e o ilógico a partir de Gaia Ciência, e discutir a lógica e o ilógico a partir de humano demasiado humano. Vale salientar, abrindo a discussão, que Nietzsche considera a hipótese de que o imenso domínio que o homem tem do ilogismo é o que justamente fez capaz da formação da lógica. E isso vai nos ajudar a entender mais ou menos por onde o trabalho vai caminhar. O trabalho ele é de cunho eminentemente bibliográfico, contendo a realização de encontros, né, com as professoras orientadoras, a elaboração de fichamentos, bem como discussões nas reuniões do grupo de pesquisa. Além dos textos do filósofo, nós teremos como nota algumas noções tradicionais da lógica, e aqui vale salientar principalmente a de César Mortari, quando ele fala sobre lógica, e, ademais, alguma consulta a comentadores que vão nos ajudar na reflexão. As principais obras que irão dar sentido à pesquisa serão Gaia Ciência e Humano Demasiado Humano, onde o autor, já na sua fase madura, vai falar diretamente sobre o ilógico, mas também podem ser destacadas obras como Verdade e Mentira no sentido extramoral, e Para Além do Bem e do Mal, onde ele vai falar sobre o processo metafórico que dá origem a um conceito cristalizado. O trabalho ele segue 3 questões norteadoras, que são o que Nietzsche quer dizer quando afirma que a origem da lógica é o ilógico, que crítica pode se extrair daí, e se Nietzsche apresenta uma solução para essa não contradição entre a lógica e o ilógico. Antes de adentrar de fato no que diz Nietzsche sobre a lógica, é necessário fazermos um percurso pelo qual se baseia um conceito, né, segundo a perspectiva nietzschiana. Em sua juventude, Nietzsche fala sobre o pensamento movido pelas metáforas. A sobrevivência humana, inclusive, teria sido garantida pelo impulso à formação de metáforas. Na sua obra Verdade e Mentira no sentido extramoral, o alemão nos diz que é impossível imaginar que tenha simplesmente surgido a coisa em si. Porém, faz sentido se pensarmos que essa coisa é fruto de uma organização de tudo aquilo que as experiências decorrentes da relação homem-mundo criaram no intelecto do homem, o que Nietzsche denomina por transição de metáforas, ou transposição de metáforas. A coisa em si, qual seria justamente a verdade pura sem consequências, é também, para o formador da linguagem, inteiramente captável, e nem sequer algo que vale a pena. Ele designa apenas a relação das coisas aos homens,
e tome auxílio para exprimi-las as mais audaciosas metáforas. Ainda seguindo essa ideia, Nietzsche vai denominar esse processo de criação como fruto dos impulsos, e nos diz que é necessário reconhecer esse processo como forma válida de pressuposto para o conhecimento como tal, pois de nenhum modo ele pode ser deixado de lado. Diante de tal importância dos impulsos, fica evidente que para a existência do conceito é necessário a junção das transposições de metáforas, essas experiências, de modo que o conceito ele vai ser resultado de toda uma gênese, que passa por essas transposições a partir de como se dão ou como vão se dando as experiências do homem comum. O conceito se torna uma metáfora convencional e solidamente aceita, cuja origem metafórica se perdeu, e por isso torna-se próprio e referente. Contrapor-se a isso seria pleitear uma visão múltipla do mundo, em detrimento de uma visão unívoca. Isso aqui é uma citação da minha orientadora Marta, quando ela fala sobre essa ideia do conceito que passa por um processo de gênese de acordo com a transposição das metáforas. Dando passos mais largos, nós procuramos adentrar na maturidade de Nietzsche e de uma outra chave de pensamento que traz consigo a ideia de lógica como um conceito finalizado e montado de modo antropológico. E o ilógico seria um processo das experiências que torna possível a existência do conceito cristalizado, ou a montagem desse conceito. Nietzsche ele vai criticar a estrutura da lógica como apenas um método de buscar a verdade e objetivar o conhecimento. Para ele, a lógica acaba se tornando uma pura simbolização iniciativa, concebendo-a como meio útil de organização. Porém, para entrar nisso, nós precisamos antes procurar saber como Nietzsche descreve o ilógico. Para o filósofo alemão, o ilógico seria parte de um procedimento mental. E procedimento mental é esse que procura encontrar respostas adequadas, sendo fruto da longa assimilação do aglomerado de impulsos contraditórios. Abre aspas. O patrimônio adquirido a partir de condições básicas de existência surge como uma antiquíssima ficção heurística tributária da longa consolidação de complexos de impulsos contraditórios. E nessas condições ilógicos, fecha aspas. Sendo assim, o ilógico ele não é algo, mas é um processo, e um processo contínuo. Essa citação é retirada justamente do dicionário Nietzsche, onde vai explicar um pouco sobre como ele entende o ilógico. Adentrando nas considerações finais, e aqui eu abro um parêntese, essas considerações finais ainda não são da pesquisa, pois a pesquisa está em andamento. E faço o convite para que todos, caso queiram acompanhar, em outubro, a nossa jornada de iniciação científica aqui da Unicap. Pois bem, procurando conceituar a lógica, Nietzsche, em sua obra A Ciência, vai nos dizer que o lógico ele nasce do ilógico. Tendo, então, o conhecimento que o ilógico seria esse processo de formulação, de formação, que é fruto dos instintos, ao pensar nas conclusões lógicas, poderíamos dizer que elas surgem desse processo. Segundo Nietzsche, abre aspas, a sequência de pensamentos e conclusões lógicas, em nosso cérebro de agora, corresponde a um processo e luta de impulsos, que por si sóis são todos muito ilógicos e injustos. Partindo desse pressuposto, a força do conhecimento ela não seria mensurada por um grau de verdade, mas sim, segundo Nietzsche, em sua idade, em sua incorporação, seu caráter de condição de vida. Com isso, o filósofo alemão ele apoia a ideia de que o ilógico carrega, sim, em si uma importância e provoca ao afirmar que ele, o ilógico, é inerente ao homem, ou seja, que existe uma relação ao sujeito, a uma maneira de ser, que é intrínseca a este. E assim ele nos diz, o ilógico é necessário para o homem e de que o ilógico nasce muito de bom. Sendo assim, a lógica é, segundo Nietzsche, aquilo que tenta entender o mundo real através dos processos e estratégias que desenvolvemos, tornando-o mais confiável, seguro, previsível, etc. A lógica, então, ela vai se referir diferentemente às estruturas
nas quais os objetos de nossa experiência adquirem objetividade, desde que participemos de sua construção, colocando-os sob nossos próprios sentidos. Com isso eu finalizo a comunicação e aqui estão as referências. Obrigado. Obrigado, Paulo. Agora o próximo na lista é o Felipe. O Ramon, infelizmente, não vai poder comparecer. Então, Felipe, a mesa é sua. Pode deixar. Oi. Primeiras considerações. Muito obrigado. Achei muito legal assim, o trabalho das pessoas. E o meu trabalho em si, eu não me baseio apenas nos trabalhos de Nietzsche. Claro que tem muitas outras pessoas, muitas outras citações. Mas Nietzsche propriamente, porque como o meu trabalho se intitula A Quem Zaratustra Procura, entre o gênio e o papagaio, espírito livre entre o gênio e o papagaio. Infelizmente, acabei não conseguindo me centrar apenas nele, porque, muita informação concentrada, condensada, que não dá para retirar assim dessa forma. Mas vamos lá. Primeira coisa que eu quero, na verdade, citar, que está no tomo 4 do prólogo de Zaratustra, que logo após que Zaratustra está começando a procurar seus iguais. E especificamente uma parte do finalzinho desse tomo, que ele fala assim: amo aqueles que têm espírito e corações livres, pois nele a cabeça é somente uma das entranhas do coração, mas seu coração, entretanto, causa sua queda. Foi uma das coisas que me inspirou para começar a pesquisar isso aqui. E a busca seria perceber a cultura como fruto das trilhas não desbravadas, de coisas que, dentro da dimensão histórica que Nietzsche fica trabalhando, foram deixadas de lado. Educar para não castrar, ensinar a ver, ouvir e falar, junto das coisas mais importantes para o que Nietzsche encontrava, que é mostrar o pensamento como devir, uma coisa que pode ir para além de si mesmo e para além do tempo. Essas formas que já estão prontas da nossa ciência, da nossa filosofia, se demonstram replicáveis, de fato, muito, muito úteis, muitas vezes. Como posso dizer? O método inventivo, ao mesmo tempo, pode ser um pequeno desenvolvimento ou um grande desenvolvimento. Ou seja, coisas que são acopláveis e não acopláveis dentro da condição do que a gente considera universal. No caso de Nietzsche, ele acreditava que não era possível ele se comunicar com o seu próprio tempo, mas a gente tem essa condição agora, né? Espero eu. Só que continuando, o que há de mais necessário nesse momento é o que consigo trabalhar. Oi, Marolo, tira esse rabo da minha cara. Tá apegado muito na formação dos educadores. E quando eu digo educadores, são os educadores com os olhos no amanhã, os filósofos do futuro, que Zaratustra procura e encontra dentro do seu livro, né? Os filósofos do futuro, chamados por Zaratustra, seriam necessariamente, ela está me incomodando um pouquinho, seriam necessariamente esses possíveis educadores do futuro, porque dentro do nosso tempo já estamos abarrotados dos eruditos. E mesmo Nietzsche percebeu isso no tempo dele, que existiam quantidade de pessoas muito menores. E geralmente, esses eruditos, a erudição, ela está abarrotada com a condição técnica, com uma repetição de valores, de moralidades e de saberes, como se eles só pudessem ser desenvolvidos a partir de uma comunicação única. Beleza, mas o que eu quero dizer? Educar por meio da repetição dos métodos dos nossos antepassados parece ainda viável? Que tipo de pessoas estamos tentando criar? Nietzsche, na sua maturidade, acreditou que através de seus caminhos e conhecidos nas universidades alemãs,
que a formação dele, dos professores, dos instrutores, estava voltada diretamente para o Reich. Era um ensino como que eu consegui pegar dos escritos deles, chamados de desespiritualizantes. Para seus olhos, não lhe faltava um sentido substancial, porque a substância era sempre muito bem colocada. Mas o que mais faltava para ele, dentro dessas partes de instruções educacionais e intelectuais, era um sentimento existencial. Os que chegaram mais próximo disso, aos olhos de Nietzsche, foi Spinoza, foi Schopenhauer, e claro, o que mais influenciou ele foi Heráclito, nesse sentido. Cultivadores da criatividade, vamos chamá-los. Então, hoje, muito bem selecionados dentro do espectro do educado, da nossa cultura, em botar as informações para se gerar certa confusão, pesar os conteúdos obrigatórios para o intelecto e, assim, intitular quem é dotado de determinado saber. As consequências desse caminho devem ser vistas por diversos caminhos diferentes, pelo que já estamos a colher no século das doenças do espírito. O que pretendo no meu trabalho, ou melhor, desse encontro, é tensionar as amarras que limitam não só os discursos, mas também seus desenvolvimentos pela construção e consequências geradas pelos dogmas do passado, e que, de alguma forma, ainda repercutem nos tempos atuais. Não estou aqui para falar sobre certo e errado, sobre bom e ruim, mas sobre os efeitos das doenças deixadas pelo tempo, pela falta de discernimento. Uma cultura doente irá sempre gerar indivíduos adoecidos. As provas, os vestibulares e outros tipos de peneiras dentro do nosso sistema de ensino têm tido seu caráter bem afirmativo. Quanto à adequação a determinados tipos de conhecimento e valores, geralmente, na verdade, né? Muita moralidade. Não estou fazendo necessariamente uma crítica direta aos conteúdos obrigatórios de ensino, muito pelo contrário, porque tiveram grandes movimentações no ensino básico, médio e todas as coisas nas últimas 2 décadas, mas sim estou fazendo um questionamento de que todos deveriam ter as mesmas ferramentas para poder aprender. Hoje a educação brasileira, pelo menos a pública, se coloca como uma direcionadora a partir de obrigatoriedade dos papéis sociais ao lado de um caráter nada educativo. E aqui cabe dizer do porquê as políticas públicas têm tanta atenção quanto ao ensino técnico. Porque, ao que parece, o pensamento crítico ele não pode ser mais fomentado, porque ele causa alguns problemas dentro da sociedade para as pessoas que querem manter o status quo. Continuando. Nesse caso, seria factível dizer que estamos, como sociedade, como civilização, tentando formar adaptados para um saber de produtividade desenfreada, geradores de massa de manobra, para a manutenção das políticas de acúmulo de recursos materiais e capital, direcionados a algumas dezenas ou centenas de pessoas pelo mundo. Dito isso, se acaba de adentrar no fato do porquê as faculdades humanas, e principalmente as que visam o pensamento crítico, são tão atacadas pelas novas políticas econômicas e educacionais. Uma metodologia de gerar seres desprovidos desse pensamento crítico, mas com alto teor produtivo. Esse pseudo-desenvolvimento, que vem sendo colocado no tempo, está indo de encontro com uma nova necessidade histórica. Eu consigo ver que Nietzsche mostrou muito em Zaratustra, que é uma necessidade existencial, a necessidade de liberdade. Que precisamos, então, para ver um futuro mais brilhante. Pensar ou melhor reavaliar as nossas produções educacionais, a direção que estamos tomando. Entendo que dentro dessas bolhas acabamos por buscar produzir gênios na nossa nova geração. Ao mesmo tempo em que se procura também produzir em quantidade nossos papagaios para as futuras, pessoas que só repitam o que foram dito a elas. Nietzsche clamava pela educação superior, por esse mesmo motivo. Porém, vivia em um local onde ele mesmo não via nem ao menos educadores para isso, com exceção de alguns amigos dele, tipo Paul Harry, uma parcela muito mínima. Nietzsche tentava indicar que as universidades e instituições de ensino não formam educadores, pois dentro desses meios se salienta o embate, a repetição e a adequação para com os modelos e conteúdos que já deram certo no passado. Por esse motivo, indico que ele dizia que andava por suas cabeças. Com clareza, aqui estamos em um ambiente diferente. Porém, nesse instante, nosso privilégio de termos certas ferramentas e liberdade, tanto de expressão como de comunicação, elevam certas vantagens para que limitam nossa zona de influência.
tanto que, na prática, se demonstra como esse movimento é demonstrado como esse movimento tem carência de pessoas que queiram salientar e elevar o pensamento contemporâneo. Não que a pauta seja, vamos criar novos seres capazes de transfigurar os caminhos do pensamento do tempo. Não seria algo como isso, mas de transformar o que pesquisamos em um conteúdo que não seja apenas um ponto na história, mas uma possível influência para um futuro. Mesmo que ainda existam pessoas engajadas em transformar ou transvalorar, ou como Nietzsche chamaria, e gostaria muito de transvaloração de todos os valores, esse cenário que a gente vive agora permanece comparável ao capítulo do Apocalipse. Ainda está lutado de pregadores da morte que Zaratustra tanto alertava e, meu Deus, já temos pelo menos, acho que 2 ou 3 cavaleiros dentro da nossa sociedade. Ainda restaria perguntar o porquê as gerações passadas não tiveram essa tal liberdade. Porém, talvez por muitas faltas, uma delas muito provavelmente existencial, uma delas de diversidade também, outras por puro efeito de um condicionamento moral para com os confortos sociais, oportunidades e etc. Muitos destes tiveram seus espíritos limitados não só verbalmente, mas fisicamente. Tanto que a conquista dos espaços, das pautas antes minoritárias ainda gera muita resistência. Mas por onde começar? Pela educação básica, pela formação de professores? Zaratustra acreditava que os seres considerados diferentes trariam uma certa união junto dos que querem trazer um olhar novo, diferente. Daí que entramos no conceito de espírito livre. Eu até gostaria de ler uma parte, mas ela é meio extensa do Humano Demasiado Humano, mas ele acha que é aforismos 236 e 238. Se alguém tiver uma parte muito boa, que ele especifica o que são os espíritos livres. Não estou tentando aqui desmerecer ninguém, nem professores, muito menos orientadores. Não quero, como Nietzsche, que é alegar que andava sobre suas cabeças, mas quero adentrar essa problemática, que seria a mesma em que Nietzsche se alocava, que parece inevitável que nossa política e o desgoverno ataquem o que poderíamos chamar de caminho para uma cultura superior, tendo em vista que nossas instituições ainda repetem muitas vezes as mesmas condições de formação e instrução, salvo alguns poucos projetos dentro delas que abordam diversidades, e que ainda estão aparecendo com certa cautela por conta de efeitos sociais, culturais, raciais das gerações anteriores. Revisar os aspectos de nossa formação enquanto estudantes é uma prática essencialmente de formação de cultura frente a esse descaso que sempre foi encontrado na educação brasileira. Por esse motivo, foi ótimo ver que mais pessoas estão nas produções científicas, não necessariamente só em Nietzsche, mas trabalhando em pautas minoritárias, como lógica e gênero. E onde entraria filosofia, linguagem, espírito livre? Bom, o que eu posso dizer? Zaratustra tentou falar para o povo, e o que ele recebeu foi risada, rechaças e argumentações. Porque a sua linguagem não era direcionada a todos. O subtítulo de Assim Falou Zaratustra é um livro para todos e para ninguém. E justamente essa falta de direcionamento contido direto para uma espécie de ser humano não funciona, porque é para todo mundo e não é para ninguém. Seus ensinamentos não foram feitos para serem seguidos ou mesmo elevados a título de ídolo, mas sim para serem levados em consideração pelos espíritos que o ouvem. Porém, agora, com sua voz sempre procurando os ouvidos dos filósofos do futuro, ou os espíritos livres, os libertos, esses ditos virtuosos, que virtuoso em alemão significa literalmente um habilidoso perito, os fazedores da cultura superior, que Nietzsche queria tanto colocar atenção e Zaratustra tentando procurar, encontramos problemáticas para não só na geração desses, mas na dificuldade da geração desses. E aqui o que eu quero mais salientar é que as discussões que estão sendo feitas dentro dessas pautas são sempre discussões dentro de bolhas intelectuais, sempre colocadas dentro daqueles que se esforçam dentro dessa bolha, que querem permanecer com ela fechada. E eu acho que isso, na verdade, iria contra os pensamentos de Nietzsche, ou melhor, o que ele mais agregava ou queria.
O que eu quero, na verdade, é tirar proveito dos signos que delimitam a gente para ultrapassar eles e seguir adiante. Por enquanto é só. Minha pesquisa tá quase finalizando, falta pouquinha coisa. Eu vou apresentar no seu curso também, se alguém estiver interessado. Vai ficar lindo. Obrigado. Grato pela pergunta do Hugo, né? E já procurando responder a ponte dos pensamentos, é justamente na ideia que ambos concordam haver uma despreocupação, né? Quase que uma desvalorização por parte da lógica, a ciência lógica, em saber como acontece o processo de gênese, né? O ponto de partida. Essa transposição das metáforas, ela é esquecida para que o conceito cristalizado de fato ele seja reconhecido, seja conhecido. Mas aí também a gente pode salientar a diferença dos pensamentos, né? Nietzsche na filosofia baseada no perspectivismo, principalmente, e Mortari já passando uma noção, e não escolhendo um lado. Enquanto Mortari apresenta, Nietzsche utiliza esse tipo de comentário para justamente criticar a lógica e como ela trabalha, esquecendo o ilógico. Meu microfone estava silenciado, perdão. Mais alguém tem alguma pergunta no chat? O Felipe caiu por algum motivo. Mando sim, Felipe, mando, pode deixar. Você entra no Meet, Felipe, a gente fala pelo Meet, tá bom? Se deve ter um Meet ainda aí com você. O Hugo está agradecendo pela pergunta. Eu acho que isso é tudo. Felipe, qualquer coisa, se tiver alguma dificuldade, você pode mandar um e-mail para a gente, que eu estou olhando o e-mail nesse momento, eu já te respondo, tá? Mas entra pelo Meet. Obrigado a todos, então, tá bom? Foi um prazer ter vocês aqui. O PET Filosofia agradece muito a presença de vocês. Fiquei bastante animado com a pesquisa de vocês, achei muito bacana. Todo mundo está aqui tá parabenizando vocês. E aí, obrigado a todos, tá bom? Vou finalizar agora a transmissão. Abraço.